Você está feliz? Quem foi meu aluno, quem trabalhou comigo na publicidade, na propaganda, nesses meus 54 anos de idade, devem reconhecer essa pergunta que eu faço sempre que encontro alguém, sempre que inicio uma conversa, seja com aluno, seja com parceiro de trabalho, seja com alguém que eu acabo de conhecer. E é uma pergunta curiosa que alguns recebem com tranquilidade, outros estranham muito, as pessoas parecem pensar assim, será que tem algum assunto que eu deveria conhecer? Será que aconteceu alguma coisa que eu não sei que deveria me fazer feliz e eu não estou feliz? E na verdade, essa pergunta guarda um interesse por aquilo que eu considero na vida muito caro, né? Que é um interesse, uma dúvida sobre se a pessoa está olhando para ela mesma, se ela está se percebendo no mundo, se a vida não tem sido para ela apenas um funcionamento automático, como se ela andasse pela vida como um autômato, alguém que segue uma rotina que não pode mudar, que tem até uma série de possibilidades, potencialidades, poderes, né, que não utiliza porque não cabe, porque não dá, porque deixa para amanhã. A minha conversa aqui é para apresentar, inclusive para você que me conhece como professor, que me conhece como publicitário, contar para vocês que a partir de agora, começando nos próximos dias, e eu vou informando aqui no canal, aqui nas redes também, um trabalho de atendimento que de verdade eu ainda nem sei como chamar, não sei que nome dar. E em vez de ficar esperando qual o nome que eu criarei ou que será criado para isso, resolvi já assim começar a conversar com vocês. Muitos não sabem, porque eu de fato sou uma pessoa mais reservada, tenho sido até aqui, que durante esse processo como docente, durante esse processo como publicitário, havia um outro lado meu que era importante e que eu alimentava bastante, né? Quem é mais íntimo sabe que muito cedo eu me tornei Rosa Cruz, entrei para a Ordem Rosa Cruz e comecei a estudar o mundo como energia. Depois, com 24 anos de idade, de 23 para 24, fiz a minha iniciação no Candomblé, no Ilê Axé, na Goiá Chaponã, em Barão Geraldo, Campinas. Meu pai de santo, o Babalorixá, o Chaponã, Sérgio da Almeida Pinto, já falecido, mas muito próximo ainda. O Chaponã me mostrou naquele momento a importância dos segredos de Ifá, do mistério de Ifá, através do jogo de búzios. Toda a minha iniciação naquele momento foi feita para me aproximar dos búzios. Nesse mesmo tempo, com a ajuda do Edu Nará, o Américo Kelly, eu aprendi uma astrologia diferente daquela astrologia que nós estamos acostumados a ver, que provavelmente é a que a maioria de vocês conhecem, a astrologia do jornal, a astrologia do horóscopo, a astrologia da previsão do que vai acontecer na sua vida, e descobri que a astrologia era, na verdade, um caminho, uma reunião de símbolos, arquétipos e possibilidades de interpretação fascinante. Não à toa a astrologia era uma ciência, assim como a astronomia, não faz muito tempo. Apesar daquilo que os céticos tentam fazer a astrologia aparecer, a maioria sem conhecer o que a astrologia é. E a astrologia foi um dos assuntos que eu mais estudei na minha vida, antes de me tornar, inclusive, professor, que eu tenho hoje 25 anos de experiência como professor e 35 como publicitário. Acho que a astrologia, entre todos esses assuntos, foi um daqueles que eu mais me interessei e estudei. Eu estou contando tudo isso porque isso vai ser importante para o que eu vou propor a você no final desse nosso vídeo. E esse vai ser o primeiro vídeo de alguns que eu vou procurar fazer aqui, tanto nesse canal quanto também nas redes com os cortes, para a gente discutir assuntos que derivam dessa nossa primeira conversa. Que tem a ver com isso, né? Tem a ver com olhar para você, perguntar quem eu sou, o que eu faço comigo, que sentido tem tudo isso? Não é possível que o sentido seja só esse. Tenho certeza que você você faz essas perguntas a si mesmo, você se faz essas perguntas. Preciso dizer também que me interessei muito pela homeopatia, mas infelizmente não pude ser homeopata, já que a formação de homeopata no Brasil está ligada à formação do alopata, de maneira contraditória. A homeopatia no Brasil é uma especialidade médica que insiste, obviamente, numa visão alopática. Então eu não pude estudar homeopatia,
alguns países da Europa, como a própria França, têm uma formação que não é necessariamente ligada à medicina, mas aqui no Brasil não tem. Então, apesar de usar a homeopatia desde muito cedo, de ser homeopatizado desde muito cedo, eu não tenho essa possibilidade de medicar utilizando homeopatia, mas posso ajudar com a terapia floral, na qual tenho uma formação também, e acredito muito no poder, na sutileza transformadora dos florais, tanto os florais de Bach quanto os florais da Califórnia. Fiz uma formação depois de uma consulta de uma constelação familiar transformadora, me interessei pela consciência sistêmica e fui estudar a consciência sistêmica também nesse período, fazendo uma formação. Fiz também no Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana em São Paulo, com pessoas espetaculares, os maiores entendedores, eu diria, fora da Inglaterra, os maiores entendedores de Winnicott no mundo, aprendendo psicanálise winnicottiana numa formação inicialmente teórica e agora parto para também uma formação clínica em psicanálise. Estou contando tudo isso porque a reunião de tudo isso faz com que eu me sinta compelido por uma voz que você sabe qual é, tem uma voz que fala com você aí e ela fala comigo muito, que diz que chegou o momento então de receber você para conversar sobre as suas dores, para decifrar aqueles símbolos, signos e arquétipos que tanto os búzios quanto a astrologia, o pensamento sistêmico e utilizando, obviamente, o conhecimento dos tipos de escuta que nós podemos oferecer àqueles que sofrem e que procuram da psicanálise, eu abro a minha agenda para receber você. Venha conversar, traga os seus projetos, traga as suas dúvidas. Esse vídeo tem um título provocativo que diz assim, é possível se autoajudar? Que é, na verdade, como deveria ser a autoajuda, né? A autoajuda é você se ajudando a si mesmo. E, na verdade, é só isso que existe, né? Ninguém pode ajudar você além de você mesmo. O que alguém pode oferecer, seja um sacerdote, seja um profissional de saúde, seja um psicólogo ou alguém como eu que se dispõe com a formação diversificada como essa que eu descrevi, a receber você, o que a gente pode fazer é ajudar a acender algumas luzes junto com você, a decifrar esses símbolos, a decifrar essas metáforas complexas que tanto o Ifá, quanto o mapa astral, quanto os florais, quanto a consciência sistêmica e com a ajuda das ferramentas da psicanálise, decifrar, tentar olhar para isso com um olhar de boa vontade, com um olhar de otimismo, inclusive, de acreditar e de certeza, se é que é possível ter alguma nessa vida, mas uma certeza é possível, de que você não é só isso. Você não é só isso que você acha que você é. Os projetos que você tem deixado na sua gaveta não são projetos para deixar na gaveta. O seu projeto de você mesmo precisa ser colocado em prática. E precisa ser colocado em prática hoje, porque é só hoje que você tem. Não vamos pensar em como será a sua vida no futuro. Vamos fazer essa vida começar a ser construída a partir de agora. Então, se você procura alguém para dividir essas dores, discutir esses projetos, entender quais são os caminhos de maior ou menor resistência dentro daquelas ferramentas que você recebeu, que constituem aquilo que de fato você é e não aquilo que você faz, estou aqui à disposição. Aí embaixo vai ter um botãozinho, vai ter um linkzinho para você clicar e descobrir os caminhos para a gente poder conversar. Estou inteiramente à disposição e faço essa pergunta: você está feliz? Um grande abraço, fique em paz profunda.